O apóstolo Paulo não se chamava de São Paulo, como a nossa cidade. Essa é uma ideia que surge na igreja muito depois, de chamar alguém de santo individualmente. Agora, como igreja, a igreja que está em Cristo, a igreja é composta de santos, no plural. O santo é o próprio Senhor Jesus, uma característica de Deus. Número 2, o texto diz que ele é verdadeiro, aquele que não pode de forma alguma enganar. Ele é a verdade e a vida, portanto, o verdadeiro. Em terceiro lugar, ele tem a chave de Davi, uma frase messiânica. Aparece esta frase pela única outra vez na Bíblia, Isaías 22, 22. É muito fácil lembrar o texto. Mas não é o caso ali muito claro que refere-se ao Messias. Mas aqui é muito claro que Jesus Cristo, como filho descendente de Davi, que ele tem o direito de utilizar a chave de Davi. A importância da chave de Davi é que ele teria direito de abrir a porta para o trono, a sala do trono do Pai. Jesus Cristo, aquele pelo qual nós temos acesso. Quando eu fui para Roma, quem sabe quantos anos atrás, 1954, 50 anos atrás, eu vi lá no Vaticano escrito naquela faixa em cima das cabeças, nesse enorme domo de São Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, te darei as chaves do reino. O interessante é que essa compreensão da igreja católica, que Pedro tem as chaves do reino, é semelhante a esse texto, só que aqui quem tem direito de usar essas chaves é o próprio Senhor Jesus. É claro que Pedro não tem o direito de dar a vida eterna a ninguém. É isso que Savonarola, que foi queimado na estaca na Reforma, um poderoso pregador na Itália, Savonarola, declarou que o Papa não tem a chave para permitir que eu entre no reino, como diz aquela faixa lá em Roma. Então nós temos estas três descrições de nosso amado Senhor Jesus. E o que se acrescenta é que ele tem o direito de abrir e ninguém pode fechar. Os irmãos entendem por quê? Porque Jesus Cristo tem toda a autoridade nos céus e na terra. Todo joelho tem que dobrar diante dele. Todo mundo tem que buscar permissão dele. Então a sua entrada e seu abrir da porta depende de Jesus Cristo. A relação com esta cidade, Filadélfia, é o fato que esta cidade é a porta da cidade para entrar no planalto do central de Turquia, ou naquela época da Ásia Menor. Então essa cidade era muito importante como um lugar para vigiar o que subia, descia por este planalto, porque daí para frente vai entrando no planalto. Ninguém pode fechar, e se ele fecha, ninguém pode abrir. Isso nos lembra de quê? As palavras faladas para Pedro e os apóstolos, que não somente as chaves do reino, mas aquilo que a gente solta na terra, será solto no céu. E aquilo que é amarrado no céu, será amarrado aqui na terra. Só que o tempo do verbo indica claramente que quem tem a última palavra em soltar ou amarrar é o próprio Deus, e não os apóstolos, e não nenhum de nós, que não tem o direito realmente de oferecer vida eterna. Uma interpretação complicada desse direito à própria igreja. Daí Savonarola, que o Papa não tem direito para me excomungar, porque ele não é dono da igreja de Cristo. Muito bem, vamos lá para frente. Eis que coloco diante de ti, primeiro que eu fecho, ninguém abrir, conheço as suas obras.
As obras desta igreja da Filadélfia, onde nós estamos localizados, eram obras que agradavam ao Senhor. Talvez alguém aqui lembra que a razão da igreja existir no mundo tem mais de uma razão, mas uma das principais razões para a igreja existir é glorificar a Deus por intermédio de boas obras. Se os irmãos não estão envolvidos em boas obras, leiam de novo Efésios 2:10. Não somente os mundanos glorificam ao Pai quando eles veem as suas boas obras, como Jesus falou em Mateus 5, mas também os próprios anjos caídos glorificam a Deus quando reconhecem as suas boas obras. E o que é uma boa obra? Uma boa obra é cuidar de uma pessoa que não tem direito de receber sua bênção, sua ajuda, especialmente seus inimigos. Então os cristãos que foram perseguidos aqui em Filadélfia, que foram perseguidos em Sardes, mostraram boas obras para com os seus inimigos, orando por eles, pedindo bênção sobre eles. As discussões que nós temos nos pais da igreja são fascinantes. Nessas discussões e disputações que eles têm, descobrindo como eles evangelizaram. Um dos livros que existe em português, que vai ser uma bênção para todo mundo que consegue ler, é o livro de Michael Green, Evangelização na Igreja Primitiva, e como a Igreja Primitiva conquistou esse Império Romano tão rapidamente através de boas obras. Então Jesus faz referência a estas boas obras em capítulo 13, versículo 8. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Esta manhã foi feita a pergunta sobre como interpretar esta carta e as outras cartas em sentido histórico. São 4 ou 5 diferentes interpretações das cartas em relação a uma espécie de profecia. Se a gente entender o livro do Apocalipse como profecia, se incluir as cartas, então nós vamos ter as seguintes interpretações. A primeira, pretérita. O que aconteceu apenas no passado. Essa igreja existiu, viveu, construiu templos e acabou. Não existe mais. Então é uma declaração que se cumpre naquela época, no passado. Uma segunda interpretação chamada idealista. Essa interpretação olha para as igrejas como uma descrição de várias qualidades gerais, nada de específico. E fala, portanto, das igrejas de toda espécie. Tem qualidades que nós encontramos em Filadélfia, tem qualidades de Sardes, tem qualidades de Laodiceia, assim por diante. Ou grupos de igrejas, ou uma igreja em particular. Uma terceira interpretação chamada dispensacionalista histórica. Vai cortando a história dos últimos 2000 anos em 7 pedaços. Só que os últimos 2, Filadélfia e Laodiceia, hoje, aqui, amanhã em Laodiceia, os irmãos percebem que são contemporâneos. As duas igrejas representam 2 lados da igreja. 2 pernas, uma perna boa, forte, outra perna de madeira. A igreja de Laodiceia. Então, Filadélfia, então descreve os crentes de verdade. Laodiceia descreve as igrejas tradicionais que não têm mais fé, igrejas como a Alemanha, do meu genro e a minha filha, que coloca dentro do próprio estatuto da igreja, esta igreja tem que ter pastor crente. E assim por diante. Quando eu pastoreei num navio como capelão, foi interessante. Eu podia pregar num domingo de manhã, uma pregação normal da palavra de Deus. No outro domingo, um outro capelão, estudando com Paul Tiller, ele pregava sem mencionar o nome de Deus. Então os irmãos entendem que esta ideia dispensacionalista, isto é, diferentes
tempos da história, é uma referência a esta maneira de entender. A igreja de Sardes, a igreja de Tiatira, todos representam diferentes segmentos. Como eu não sou dessa linha, eu nem sei quando uma começa e outra termina. Apenas sei que Filadélfia e Laodiceia representam os últimos períodos e que Cristo está voltando. Bem, eu já sabia que ele estava voltando. De qualquer forma, mesmo que eu não seja da igreja de Filadélfia, nem da Laodiceia, mas de Tiatira, eu sei que ele está voltando. Vamos lá. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra. A palavra guardar a palavra significa não negar a Jesus e não negar a mensagem da cruz. A cruz foi muito mal vista na antiguidade. Só ler esse livro de Michael Green sobre evangelismo e vocês vão talvez até encontrar um desenho de um burro sendo crucificado, mostrando como o mundo pensava da crucificação. Crucificação é só para escravo, não é para pessoa digna. Ir andando falando que Jesus Cristo foi crucificado foi terrível. E o apóstolo Paulo aceitou quando ele disse: eu estou crucificado com ele. E o mundo foi crucificado para mim, isto é, a opinião do mundo não importa para mim. Guardar a palavra de Cristo, guardar essa mensagem da cruz é fundamental para todos nós. E é interessante que a igreja, quando ela começa a se afastar da palavra, ela começa a se afastar justamente da cruz. Continuando. Não negou o meu nome. Já falei um pouquinho sobre o fato que o Império Romano, tentando manter a sua unidade e lealdade de todos os cidadãos, todos os homens livres e todos os escravos, tinha essa necessidade da pessoa jurar sua lealdade ao imperador. E aqui, Filadélfia, os cristãos não aceitaram esta necessidade, essa incumbência, esta ordem do governo. É interessante que Romanos, no ano 57, Paulo diz que nós devemos obedecer o governo. O livro de Apocalipse não obedecer o governo. Por quê? Porque o governo está exigindo lealdade para o imperador, que é uma lealdade que somente pertence a Cristo. Isto é chamado negar o nome de Cristo. Até Constantino, como nós vimos uns 2, 3 dias atrás, legalizar a igreja, alguém que negasse e, portanto, não perderia sua cabeça, não seria decapitado, essa pessoa então se tornou um problema para a igreja. Como se vai recuperar uma pessoa que negou a Jesus? E os irmãos donatistas do norte da África, que eram mais rigorosos, mais fundamentalistas, eles falaram em contraste com o resto da igreja que a única maneira de receber perdão por ter negado a Jesus seria o martírio. Então a coisa mais maravilhosa naquela época, no século 3, foi ser decapitado. Por nesse caso você iria para o céu. Me faz lembrar muito daqueles muçulmanos que se matam para matar alguns outros e ter um paraíso mais seguro. Mas não esqueça, negar o nome de Jesus abertamente, publicamente, negar que você é cristão, salvaria sua vida, mas podia ser que você perderia sua posição lá no céu. Não negou. Filadélfia foi uma igreja fiel. Agora, havia aqui em Filadélfia, versículo 9, vejo que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são. Quem são pessoas que se dizem judeus e não são? São judeus não convertidos. Qualquer judeu que nega Jesus como seu rei,
como seu Davi, como aquele que tem chave de Davi, obviamente não é judeu. É uma pessoa que nega sua relação à palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus cumpriu tantas promessas no Antigo Testamento. E aqui temos então judeus em Filadélfia que não aceitam Jesus como o Messias. E isso tem acontecido até o dia de hoje. A maioria dos judeus ainda não aceita Jesus Cristo como Messias. Então, esses judeus trouxeram um grande incômodo para a igreja. Como já falamos em Sardes, ocorre aqui também que estes falsos judeus, segundo a palavra de Cristo, esses judeus que não aceitaram a igreja como irmãos, não cooperaram, não acharam que os cristãos eram chamados tementes de Deus, porque o resto do mundo era pagão. Os cristãos deveriam ser irmãos dos judeus, deve haver cooperação. Muito pelo contrário, eles que promoveram as perseguições. Nós já sabemos disso só lendo o livro de Atos. E Paulo, mais de uma vez, fala sobre aquelas perseguições levantadas pelos judeus. Aconteceu aqui em Filadélfia também. Vamos lá para frente. Visto que guardou, desculpa, eu falei que se prostre aos seus pés e reconhece que eu amei.